Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, é uma grande honra poder participar do teu programa. Eu sou médica. Hoje eu já não milito mais na profissão, eu resolvi me aposentar. Hoje eu moro numa cidade praiana, muito gostosa, mas você sabe, sempre tem algum vizinho ou outro que acaba descobrindo a minha profissão e muitas vezes vem aqui em casa em busca de algum socorro. Obviamente que devido à minha vocação, eu jamais nego qualquer tipo de auxílio. Estou sempre pronto, porque uma médica ou um médico jamais deixará de sê-lo. Então eu permaneço médica, me aposentei por uma opção de vida. Depois de ter passado por tantas na minha vida, eu resolvi que eu deveria ter um tempo para mim. Foi exatamente por isso que eu escolhi vir para essa cidade praiana. Eu moro numa casa gostosa, não é uma casa grande, é uma casa até modesta, mas que fica a 200 metros da praia. De onde eu estou, nesse momento te escrevendo, dá para eu ver o mar e as suas ondas quebrando. Eu acabei escolhendo este lugar exatamente por isso, por essa vista. Isso me traz uma paz imensa. Isso faz muito bem para o meu espírito. Mas como eu disse, a profissão jamais me abandona. Hoje eu quero contar para você uma experiência que eu vivi enquanto eu ainda atuava como médica. E por que essa experiência é muito interessante? Porque quando eu fiz a minha faculdade de medicina com os meus colegas, a gente acaba aprendendo que tudo é ciência, né? Na vida, tudo é ciência. 1 mais 1, que é igual a 2, ciências exatas. A matemática é uma ciência exata. E existem ciências que não são tão exatas quanto a matemática, mas ainda assim mantém a sua característica científica sempre. É assim que o médico é treinado, é preparado. Tudo na vida é ciência. Mas eu convivi de perto com uma coisa chamada espiritualidade. Às vezes, essa espiritualidade ela pode ser confundida com loucura, sabia? Eu vou mostrar para vocês na minha história como é que isso é possível. Eu, na minha condição de médica, eu tinha vários e vários pacientes. Mas aquela moça, que eu vou chamar de Tereza, esse não é o real nome dela, era uma das minhas pacientes. Oi, Tereza, boa tarde. Você está me parecendo, Tereza, que você está um pouco eufórica hoje. Foi assim que eu abri aquela consulta. Eu era muito observadora e eu disse para Tereza o que eu estava observando nela. Doutora Angelita. Eu não havia dito o meu nome ainda. Meu nome é Angelita. E aqui um particular. Eu fiquei muito honrada de saber, Paulinho, que a sua mãe também é Angelita, né? Bom, respondendo à doutora, de fato, doutora Angelita, minha mãe, também tem o seu nome, Angelita. Então aquela moça, a Tereza, ela me respondeu, doutora Angelita, de fato, eu vim aqui hoje mais eufórica, mais alegre, porque eu quero dar um basta, eu quero me libertar. Não entendi, Tereza. Como assim? Dar um basta, se libertar?
Do que exatamente você está falando? Ah, doutora Angelita, eu estou falando dos medicamentos, dos rótulos. Eu quero me libertar disso tudo que me prende, sabe? Eu dei assim um sorriso para Teresa. Aquele sorriso era um misto de ironia e até de incredulidade. E falei para ela: Teresa, calma, você não pode fazer isso. Mas por que não, doutora Angelita? Porque você ainda está em tratamento. E não se esqueça que aqui eu sou a médica. Ah, não, doutora Angelita, por muito tempo me obrigaram aos medicamentos, sabe? Agora eu decidi, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser escrava de medicamento, para mim chega. Peraí, calma, Teresa, calma. Vou repetir, a médica aqui sou eu. Então quem decide até quando você vai tomar o medicamento sou eu. Não, a senhora está errada, porque se a senhora é a médica, a vida me pertence, a vida é minha. E hoje eu já sou uma mulher e sobre a minha vida eu quero decidir, doutora Angelita. Teresa, você sabia que eu sou a responsável pelo seu tratamento? E que se eu me omitir, acontecer alguma coisa ruim com você, eu posso até ter o meu registro de médica cassado. Você sabia disso? Além de eu ser responsabilizada judicialmente, a negligência para nós médicos, negligenciar, ou seja, ignorar os problemas de um paciente, é crime. Ah, doutora Angelita, para com isso, vai. Isso tudo é balela. E se eu simplesmente abandonasse o tratamento? E se eu não aparecesse mais aqui? A senhora poderia me obrigar a comparecer aqui às consultas? De que jeito? Não, você tem razão. Obrigá-la eu não posso. Mas sabe o que eu ia fazer se você tomasse essa atitude? Eu ia ter que comunicar à sua família. Eu ia ter que avisar, falar: a Teresa foi embora, a Teresa não está aparecendo mais aqui nas consultas. Tá, então a senhora faz isso, tá? Isso pode fazer, mas me diga, como me libertar dessas drogas que a senhora me impõe? Eu não quero mais. Teresa, eu não posso fazer isso. Não posso, porque a sua atitude só demonstra que você mais do que nunca está precisando desses medicamentos. Ah, é? Então as minhas atitudes demonstram isso, doutora? Sim, agora era a Teresa quem ria debochadamente. Ah, pois hoje eu não saio daqui, doutora Angelita, enquanto eu não disser tudo o que eu tenho que dizer para a senhora, tá? Hoje eu não saio daqui. Bom, vocês já perceberam que a minha função enquanto médica era a psiquiatria. Eu não quis abrir que eu era psiquiatra de início, para que isso se tornasse mesmo uma surpresa. Então eu era a psiquiatra da Teresa. Eu atendia a Teresa havia um pouquinho mais assim de meio ano. E durante esse tempo, ela se recusou a falar comigo sobre alguns temas que eu julgava importantes. Ela já tinha passado até por outros médicos psiquiatras que foram muito apressados em diagnosticá-la como esquizofrênica. Era isso que chegou até a minha ficha. Esquizofrenia era o que a Teresa sofria. Como ela não melhorava com a medicação, sua família sempre mudava de psiquiatra. Ela estava nessa época com 22 anos, ela nova, hein? Nova de tudo, aquela moça, a Teresa. Desde os 7 anos que ela vinha sendo tratada com vários medicamentos que nunca surtiram o efeito desejado. Com um olhar distante, ela então começou a falar. Olha, doutora Angelita, eu quero que a senhora me escuta. Me escuta prestando atenção. Eu nasci, doutora Angelita, numa família
católica, mas que acreditava em um monte de coisa, sabe? Não era só na igreja católica, não. A minha família acreditava em benzedeiras, por vezes se consultava com espíritas, e essas lembranças todas aqui na minha cabeça se misturam. Eu tenho lembranças de uma infância solitária, eu vivi uma solidão dura, sabe? Quando eu era menina, uma solidão amarga, aquela que acontece na presença de outras pessoas. Eu estava com outras pessoas, mas eu me sentia só, como se eu fosse invisível. É terrível. Doutora Angelita, é terrível quando você se sente assim. As pessoas estão ali perto, você está perto das pessoas, mas parece que ninguém percebe, que ninguém a vê. Como se as outras pessoas fossem só uma miragem. Era como se eu não pertencesse àquela família. Eu estava sempre solitária pelos cantos da casa. Eu não me sentia à vontade. Sabe, doutora Angelita, eu era luz e não gostava de sombras. Eu era mensageira de alegrias e eu não gostava de tristeza. Aquela casa, aquela família era horrivelmente sombria. A minha família era triste, a minha família era uma família amarga. E desde cedo eles começaram a me tolir. Eu me sentia assim, tolhida. A minha alegria incomodava meus familiares. E finalmente, quando eu tinha 4 anos de idade, eu levei uma surra. Ai, doutora Angelita, eu levei uma surra da minha mãe. A minha mãe era uma desequilibrada. O ferro possuía aquele fio, era um fio que se soltava do ferro e da tomada. Ele era um fio independente, sabe? Então minha mãe tirava aquele fio do ferro e da tomada. E ela vinha com aquele fio de ferro. Ela me bateu com aquele fio de ferro. Aquilo parecia que entrava na minha pele. A minha mãe era uma doida. Minha mãe, sim. Doutora Angelita, minha mãe, sim, era uma desequilibrada. Emocionalmente desequilibrada. Ela me batia com aquele fio de ferro, doutora. Aquilo doía tanto. Então, eu ficava depois ali sentada no escuro sozinha. E eu decidi que era melhor eu ficar quieta. Eu não queria mais apanhar com fio de ferro. Então eu resolvi que eu não queria incomodar mais ninguém. E foi a partir desse dia, sabe? A partir dessa surra dura que a minha mãe me deu com fio de ferro, marcou todo o meu corpo. Foi a partir desse dia que eu comecei a ver, doutora Angelita, a ver alguns vultos. Eu comecei a enxergar alguns vultos que não eram familiares meus, que não era gente da minha casa. E meus pais, algumas vezes, me pegaram até conversando com esses vultos. E aí meus pais disseram: essa menina tá ficando doida, ela conversa sozinha. Eu comecei a ouvir esse tipo de comentário. Eu não tava. Doutora Angelita, a senhora tem que acreditar em mim. Doutora Angelita, a senhora precisa acreditar em mim. Eu não estava falando sozinha. Eu estava conversando com os vultos. Só que a minha família não entendia assim. Ela tá ficando maluca, essa menina. Ela tá conversando sozinha. Estes vultos, doutora Angelita, eles não eram ruins. Ao contrário, eles eram bons. E esses vultos falavam comigo, mas falavam coisas boas. Falavam sobre mim, sobre o meu futuro. Muitas vezes diziam que um dia eu ia receber a minha sublime missão, que eu precisava estar preparada para cumprir a minha sublime missão. Eles vinham me consolar quando eu estava triste, ou me fazer companhia quando eu me sentia extremamente solitária. E às vezes eu ficava sem lugar, sabe? Sem lugar. Naquela família não tinha um lugar para mim. Naquela época, doutora Angelita, era comum as pessoas contarem casos assim de assombração, sabe, doutora Angelita? Assombração. As pessoas contavam sobre fantasmas, sobre outros fenômenos sobrenaturais. Então, eu escutava esses casos ou esses causos, conforme o pessoal falava, doutora Angelita, e eu pensava que o que eu via
e que eu ouvia, aqueles vultos, eles também fossem fantasmas, assombrações. Por isso, eu me tornei medrosa, doutora Angelita. Eu não entendi o que estava acontecendo. O escuro da noite me deixava apavorada. A senhora me entende? O medo, ele era incontrolável. Então eu chamava pai, eu chamava mãe, eu chamava meu pai e minha mãe. Esses fenômenos continuaram acontecendo e eu fui me tornando uma menina arredia. Ninguém acreditava que realmente eu via esses vultos e eu escutava, eles falavam comigo. Eu passei a não contar para ninguém, porque eles taxavam-me como louca, chamavam-me de louca, doutora Angelita. Quando eu fiz 7 anos de idade, aí eu comecei a estudar. Os meus estudos, eu comecei a ir para a escola e eu me saía bem, eu era inteligente. A professora dizia que eu era muito inteligente. Uma vez a professora falou que eu era genial. A professora disse que eu era muito inteligente. Então eu logo aprendi a ler, sabe? As minhas notas eram excelentes. Aquele tempo era 100, a nota máxima, 100. Eu só tirava nota 100. Uma vez eu fiquei triste porque eu tirei 98, mas eu só tirava 100. Mas aí eu comecei a ficar muito arredia mesmo, sabe, doutora Angelita? Eu comecei a ficar estranha, medrosa, vez por outra me pegavam conversando com os vultos que eu via, e aí foi quando a minha família resolveu me levar pela primeira vez num médico psiquiatra. Era um homem, esse médico psiquiatra, e aí ele começou um tratamento comigo, e ele começou a me passar remédio. Doutora Angelita, eu era pequenininha, doutora Angelita, nada resolveu. O remédio não mudou absolutamente nada. O que aconteceu foi que eu fui me tornando introspectiva. Eu fui ficando solitária, eu fui ficando mais triste. Lá na escola, eu tinha pouquíssimos amigos. Uma vez eu escutei uma menina falando para outra, ela é louca. A minha mãe falou que ela é louca. Eu não conseguia interagir, sabe? Ter amigos. E o pessoal pegou a fama de que eu era louquinha. No entanto, a professora dizia que eu era inteligente. Ela me chamou de genial. Falei para a senhora, né? Ela me chamou de genial. Eu me saía sempre bem nos estudos. Eu procurava esconder do pessoal da escola que eu via vultos, que eu conversava com eles, para que ninguém me levasse mais ao médico. E eu comecei a esconder isso da minha família também. Eu não queria mais médico, eu não gostei dos remédios que aquele médico me passou. Para ser sincero, eu nem gostei dele também. Eu não queria que ele me receitasse mais medicamentos. Não, eu não gostava de tomar. E o tempo foi passando, doutora Angelita. Aí entrei na adolescência. 15 anos. Aos 15 anos, eu tinha certeza de que minha vida fosse mudar. Mas eu passei, na verdade, a ter crises de ansiedade e também de medo. Aí, os meus pais, eu falei para a senhora que eles eram católicos, mas eles não acreditavam só no padre, não. Eles acreditavam também nas benzedeiras, nos espíritas. E aí alguém falou, olha, o que essa menina tem é encosto. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, encosto, e me levaram para um tratamento espiritual. O médium que me atendeu, ele falou para minha mãe, sabe o que é? Ela não tem encosto, não. Essa menina não tem encosto nenhum. O que ela é médium. Ela é uma médium muito forte. Essa menina nasceu com esse dom mediúnico, é uma coisa fortíssima que ela tem. E esse dom mediúnico
atrapalha essa menina. É isso que gera todos os sintomas que essa menina tem. Então ela vê esses vultos, entendeu? A senhora está entendendo? O que ela precisa? Ela precisa se desenvolver. Ah, dona Angelita, a senhora está entendendo, doutora Angelita? Eu precisava desenvolver a minha mediunidade para que eu fizesse um bom uso dela. Então esse médium, ele deu conselho para minha mãe. Presta atenção. A senhora vai pegar a Tereza e vai levá-la no centro espírita para que ela inicie os seus estudos como médium. Essa menina precisa ajudar muita gente na vida. Ela tem que ajudar muita gente, ela nasceu com esse dom. Mas eu não queria isso também não, doutora Angelita. A minha mãe estava disposta a me levar, mas eu me recusei. Eu tinha 15 anos agora, eu não quero fazer isso não, mãe. A minha mãe e o meu pai, eles também não acharam adequado. Era melhor não seguir o conselho daquele médium. Eu não acreditava. Eu não acreditava no que aquele médium falou, essa história de mediunidade, que eu tinha esse dom. Eu então comecei a rezar pedindo para Deus que me livrasse desses vultos. Mas quanto mais eu rezava, quanto mais eu orava, quanto mais eu pedia, mais os vultos apareciam e me apavoravam. Bem, o tempo não parou, sabe, doutora Angelita? E quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar. O trabalho me fez me sentir melhor. Eu interagia com os meus colegas de trabalho, eu fiz amigos. Por um curto período de tempo, eu fiquei sem ver aqueles vultos e sem ouvir aquelas vozes. Mas, poucos meses depois, uma noite, eu acordei de um sonho e neste sonho eu recebi uma ordem. Sabe, doutora Angelita, foi a primeira ordem que eu recebi. Parecia até que os vultos estavam esperando que eu fizesse 18 anos. Não é incrível isso, doutora Angelita? Aí, os vultos, no sonho, eles me deram a ordem. Levanta, Tereza. Levanta, Tereza. Pega o papel e o lápis e escreve o que nós vamos ditar. Nós vamos ditar e você vai escrever. Eu fiquei quietinha, paralisada de medo, doutora Angelita. Eu tentava dormir, mas a voz repetiu a ordem. Levanta, Tereza, levanta, levanta, você precisa escrever o que nós vamos ditar. Tereza, não durma, levanta. Então, para eu me ver livre daquela voz, eu levantei, doutora Angelita, e eu escrevi o que aquela voz ou as vozes me mandaram escrever. No final, me ordenaram para eu entregar ao seguinte destinatário a mensagem. Escrevi tudo. Na manhã seguinte, eu quando acordei, que eu vi aquele papel, falei, não, eu rasguei o papel, rasguei em pedacinhos minúsculos, e que não ficou nenhuma letra inteira, sabe? E joguei tudo no lixo. Tudo eu joguei no lixo. Aí na noite seguinte, doutora Angelita, a mesma voz me chamou e mandou que você tem que escrever de novo a mensagem, você precisa entregar a mensagem, você vai ter que escrever outra vez. E não me deixava dormir, doutora Angelita, não me deixava dormir, eu queria dormir. Não, você não vai dormir, Tereza, você tem que levantar agora. Você vai levantar agora. E você vai escrever a mensagem de novo, e você tem que entregar. E eu levantei, eu fui obrigada a levantar, doutora Angelita. Aí eu escrevi no dia seguinte. Bem, eu fiquei com vontade de rasgar o papel de novo, mas eu pensei, nossa, se eu rasgar, eles vão aparecer, não vão me deixar dormir. Então eu vou levar a mensagem no endereço que tá aqui, né? Tinha um endereço
O endereço era um endereço da minha cidade. Tinha lógica, o nome da rua, a rua existia, o número. Cheguei na casa e eu coloquei o papel escrito debaixo da porta. Eu saí rapidamente do local. Eu não contei pra ninguém, para que ninguém achasse que eu fosse louca, doutora Angelita. Eu não queria, eu detesto a ideia de que alguém me ache louca. E quanto mais se tornava evidente que os espíritos existiam, eles vinham falar comigo, mais eu negava este fato, mais eu negava. Eu não queria comentar com ninguém. Então, o que eu fazia? Eu me agarrava a Deus e ao Espírito Santo. Eu pedia: Espírito Santo de Deus, me ilumina. Eu só quero ouvir a voz divina. Eu só quero escutar a voz divina e nenhuma outra voz mais. Um tempo depois, doutora Angelita, eu estava andando na rua e eu vi uma senhora assim, passando mal, sabe? A pessoa estava passando mal. Algumas pessoas tentavam ajudar aquela mulher e pediram para chamar uma ambulância. Então uma voz falou assim para mim: vai lá, Tereza, vai lá agora e ajuda. É chegada a sua hora. Vai lá, Tereza. É chegada a sua hora. Apavorada, doutora Angelita, eu tentei sair correndo, mas eu estava paralisada. Então aquela voz disse: vai lá agora. Vai lá agora, Tereza, e coloca sua mão na cabeça dela. E pergunta baixinho se ela tem fé o suficiente para ser curada. Eu estava apavorada, sabe, doutora Angelita? Como é que uma pessoa muito tímida, como eu sou, eu não tinha coragem para chegar e dizer o que estava me mandando aquela voz? E a voz repetia: vai, Tereza, vai lá agora. Eu fui andando, eu fui assim devagar, eu cheguei lá onde estava a mulher. E eu fiz exatamente o que a voz mandou. Eu coloquei a mão na cabeça da mulher e falei para ela baixinho: a senhora tem fé o bastante para ser curada? A mulher respondeu assim: sim, eu tenho fé. Eu tenho fé. Então eu fiz uma oração baixinho, que eu nem sei de onde veio. Eu falava palavras que vinham assim na minha mente. A mulher foi se recuperando. Ela foi. Doutora Angelita, a mulher foi se recuperando e todos ficaram espantados. Todos ficaram assim, olhando para mim, na calçada, espantados. Ninguém entendia. Eu disse que eu só falei para ela ficar calma, mais nada. A mulher que estava passando mal e que estava agora curada olhava para mim, e ela, mesmo sabendo que eu não falava a verdade para as pessoas, ela confirmou o que eu disse. Eu saí dali sem saber o que pensar, doutora Angelita. O que queria dizer é chegada a sua hora, hein? Eles disseram isso para mim: Tereza, agora é chegada a sua hora. Aí, doutora Angelita, eu comecei a pedir em orações fervorosas a Deus que me fosse revelada a verdade. Eu queria saber a verdade, que se aquilo que me aconteceu não fosse de Deus. Se não for de Deus, eu quero que isso seja retirado de mim. Eu quero saber disso. Dias depois, uma voz me disse: o julgador pergunta: Van Gogh errava quando pintava? Eu fiquei calada e ele disse: responda, Van Gogh errava quando pintava? Então eu falei: não, pois ele sabia o que fazia, porque ele amava a pintura e aquilo tudo era inspiração que estava dentro dele. O julgador então responde: Tereza, então ame a sua missão. Você tem tudo dentro de você. Você sabe a resposta de tudo. Tudo principia em você. O medo trava. Desfaça-se do medo, Tereza. Do medo de viver, do medo de mudar. Arrisque, Tereza. Voe alto. Faça o que nunca fez. Ande onde nunca andou. Você nasceu, Tereza, para brilhar. Você nasceu para fazer o bem e levar à luz as pessoas. Você não pode fugir disto ou viverá infeliz por toda a sua vida. Ouse, Tereza. Busque, Tereza.
Faça, Tereza. Liberte-se, Tereza. Nossa, doutora Angelita, no dia seguinte eu até pensei que eu tinha sonhado e eu não liguei para aquilo e eu nem senti medo como sempre sentia, mas algo se moveu em mim. Desde então, sabe, doutora Angelita, eu venho meditando e pensando sobre todas essas coisas. Recentemente, eu procurei um espírita e tivemos uma conversa muito séria. Doutora Angelita, eu não vou mais fugir. Eu não vou mais fingir que tudo isso não existe. A senhora precisa confiar em mim. Doutora Angelita, a senhora precisa confiar em mim. Presta atenção. Olha, doutora Angelita, escuta o que eu vou falar para a senhora. Eu não sou louca. A senhora está ouvindo? Eu não sou louca. Eu não preciso desses medicamentos que a senhora me passa. Eu não preciso desses medicamentos de tarja preta. Doutora Angelita, eu sei que a senhora não faz isso por mal. A senhora não faz por mal. É pela sua profissão. A senhora é médica, formada, psiquiatra. E dentre todos os psiquiatras que eu estive, a senhora é a melhor. Todos esses medicamentos que eu tomei desde os meus 7 anos só me fizeram mal, só me prejudicaram, sabe, doutora Angelita? Inclusive os medicamentos que a senhora também me passa. Eles não me fazem bem. Olha, doutora Angelita, eu preciso da sua compreensão. Eu não sou louca, eu preciso da sua ajuda. Eu vou aceitar o que eu tenho que fazer. Se é preciso, se é o meu caminho, eu não posso fugir. A senhora entende, doutora Angelita? A senhora quis fugir de ser médica? Não quis, né? Não quis. Então, eu não posso fugir de ajudar as pessoas. Saiba, doutora Angelita, eu nunca fiz o mal a ninguém. Eu sempre só fiz o bem. E eu vou continuar fazendo o bem. Então, eu quero me libertar, doutora Angelita. Eu não quero que a senhora me passe mais nenhum medicamento. Eu só quero que a senhora apoie a minha ideia. Me ajude a ser boa. Por favor. Gente, depois daquele discurso que eu ouvi da Tereza, porque ela fez um discurso de maneira eloquente, ela parecia que ela estava num palco, num palanque, sei lá, parecia que ela fosse uma política. Ela falou exatamente da forma como eu coloquei aqui e com essa garra. Eu escutei aquilo tudo, eu não acreditava em tudo aquilo que eu tinha ouvido. Por uma médica, tudo aquilo era muito louco. Eu já disse, somos preparadas, somos treinadas para a ciência. A ciência, a ciência, a ciência, a ciência, mas de uma forma inexplicável, diante da Tereza, da forma como ela falou, do olhar da Tereza, uma intuição disse dentro de mim: Angelita, deixa o rio seguir o seu curso. Foi uma ordem. Eu senti. Se eu dissesse que eu ouvi uma voz, eu estaria mentindo. Não, eu não ouvi nenhuma voz. Eu senti dentro de mim. E dentro de mim, sim, uma voz ressoou: Angelita, deixe o rio seguir o seu curso. Então, eu olhei para Tereza, a mão da Tereza estava sobre a minha mesa. Na verdade, as duas mãos estavam, mas eu peguei uma delas. Eu segurei com as minhas duas mãos a mão direita da Tereza, que estava sobre a mesa. Segurei e falei para ela: Tereza, por tudo que eu estudei, eu não deveria confiar nas palavras ditas por você. Mas alguma coisa dentro de mim está pedindo que eu confie em você, e eu confiarei. Eu vou te dar alta do tratamento. Eu vou dizer para sua família que desta vez você não precisa tomar nenhum medicamento.
Eu vou dizer que o tratamento teve excelente resultado e efeito com você. E que você está curada. Não é uma coisa que eu vou dizer em definitivo, porque você sabe muito bem que esses tratamentos são longos. Eu vou dizer que pelo menos nesse momento você está curada. E você vai deixar para trás tudo o que lhe foi imposto até aqui. Desde os 7 anos, né? Você está agora com 22. Portanto, tem pelo menos 16 anos que isso vem acontecendo. Você vai deixar para trás esses anos de tratamento ineficaz. Eu vou te dar alta. E você vai cumprir a sua missão de fazer o bem às pessoas. E foi impressionante o que aconteceu. Comuniquei à família que ela estava de alta, não precisava mais dos medicamentos. De forma inexplicável, a Teresa foi ficando cada vez melhor, cada dia melhor, e seguindo a sua espiritualidade, seguindo seus guias, ou sei lá o que era. Mas ela se sentia agora livre para crescer espiritualmente, ajudar as pessoas. Ela começou a ajudar, a atender as pessoas. Tudo em sua vida se transformou. Ela assumiu a mediunidade, se transformou numa pessoa feliz, exuberante, livre, leve, solta. Soube depois que muitas vezes ela levava alento a doentes ou mensagens às pessoas que precisavam de consolo. E ela sempre deixava muito claro que nada podia em si, quer dizer, não estava nela a força. Ela deixava isso claro, não estava nela a força. Que ela era apenas um instrumento de um ser superior. Ela era um instrumento do Deus eterno. Desde este dia, eu sempre tive muito cuidado em um diagnóstico. Não quero mais correr o risco de fazer a alguém o mal que fizeram àquela moça. Até aquele dia. Muitos episódios, em verdade, contribuíram para a minha decisão. Mas este, em particular com Teresa, foi o que me fez refletir sobre parar de medicar. Numa determinada idade, eu cheguei à conclusão, olha, já tenho o bastante para eu viver bem e tranquila. Vou buscar um lugar onde eu me sinta em sintonia com o paraíso. Quero viver o restante do tempo que me cabe, sentindo essa imensa paz, porque aquele contato com a paciente Teresa me fez ver outros aspectos da vida. O espiritual existe e a gente aqui nessa terra tem que se preparar para merecer por parte de Deus o melhor, não só depois que a gente morre, mas aqui nessa terra. O lugar onde eu vivo é muito especial. É uma praia espetacular do Nordeste brasileiro. E repito, a 200 metros eu estou da areia da praia. Sinto-me num verdadeiro paraíso. Vale ainda como informação que ao longo da vida não me casei, portanto, não tive filhos. E moro aqui sozinha, não completamente só, que tem uma moça, a Rosa, que trabalha na minha casa e que mora aqui também. Fiz muita amizade com o pessoal aqui da comunidade, gente que aos pouquinhos foi descobrindo que eu era médica e eu não nego atendimento a eles todos. Essa era a história que eu tinha para contar.